meu nome é Bob e o bate-papo que eu quero trazer esta noite é a modelagem de objetos com foco para impressão 3D. Bom, as impressoras 3D finalmente chegaram nas nossas casas. As pessoas agora já podem imprimir seus próprios objetos. Certo, mas para imprimir qualquer coisa, além de ter uma impressora, nós precisamos de um arquivo 3D. O arquivo 3D é a representação matemática de um objeto, seja ele uma caneca, um boneco, um brinquedo, uma ferramenta ou qualquer outro objeto físico. E existem diversos programas para criar os arquivos 3D. E os modeladores 3D são os profissionais que, através desses programas, trabalham na criação dos objetos. Para a indústria de games, renderização de cenários, animações para cinema e TV. Eles atuam principalmente em agências de publicidade. E para cada finalidade, existem técnicas de modelagens. Para renderização, tem que se preocupar com a iluminação. E para animação, o modelador precisa se preocupar com as articulações do personagem, por exemplo. O mesmo acontece com a modelagem quando se pensa em imprimir um objeto. Para um excelente resultado, é importante considerar a impressão 3D. Isto significa modelar pensando em imprimir. Portanto, é importante que o modelador saiba como funciona uma impressora 3D. Porém, modeladores não fazem isso. Percebemos isto quando lançamos em nosso site um canal de criação colaborativa. Nosso objetivo neste canal é unir pessoas criativas com modeladores 3D. As pessoas postam ideias e modeladores adotam essas ideias e juntos transformam em objetos reais. Logo após o lançamento, as ideias começaram a pipocar. Porém, ainda não conseguimos atrair os modeladores. E por que será? Não investimos em marketing o suficiente? Nossas campanhas não conseguiram alcançar o público? Talvez um pouco de tudo, mas também o que notamos é que os modeladores não enxergam a impressão 3D como uma ferramenta para materializar a sua arte. E isto torna as impressões complicadas, difíceis de serem feitas, principalmente por iniciantes. Este modelo, por exemplo, precisa de uma grande quantidade de suporte para ser impresso. É um caso clássico onde a mão começa a ser impressa antes do braço. Temos um grande risco da mão soltar do suporte ou se movimentar. Outra questão, suporte é material que vai para o lixo e aumenta bastante o tempo de impressão. No Thingiverse, por exemplo, existem milhares de objetos 3D para download. Porém, muitos desses objetos não foram feitos pensados de modo a serem impressos, maximizando os recursos das impressoras. O resultado é pobre visualmente, uma peça monocromática e sem graça. Sim, existem impressoras que conseguem resultados com alta definição e podem gerar objetos com infinitas cores. Porém, essas impressoras custam 30 vezes ou mais que as impressoras populares. O que queremos mostrar é que é possível conseguir excelentes resultados utilizando essas impressoras mais baratas. Nossa ideia para conseguir excelentes resultados com impressoras populares é modelar pensando em imprimir, o que estamos tentando chamar de 3D Printable, e é o que estamos fazendo e conseguindo ótimos resultados e com muitas vantagens. Simplicidade para imprimir, mais rapidez e menor custo, tempo e material, e principalmente melhor qualidade final. Aqui está uma comparação com um objeto impresso em uma impressora de alto custo, com objetos que modelamos e que podem e foram impressos em impressoras baratas e com apenas um extrusor. E como fazemos? Modelamos o objeto por partes, pensando cada parte em termos de cor, posição para impressão e levando em conta, inclusive, o esforço que ela sofrerá, pois a posição para impressão pode deixar a peça mais ou menos resistente. Veja um exemplo do nosso R2-D2. Ele possui mais de 50 partes. Modelamos uma por uma e projetamos os encaixes necessários.
O resultado é um objeto com excelente visual e com partes móveis. Fizemos este comparativo, um Sonic versus um Sonic 3D Printable, que modelamos. O tempo de impressão do Sonic não pensado em imprimir é de cerca de 5 horas e meia. Já o nosso Sonic 3D Printable leva 2 horas e meia, ambos com as mesmas configurações e com resolução de 0,2 mm. Nosso Sonic pode ser montado em alguns minutos. Talvez você leve mais tempo retirando o suporte do primeiro e ainda correndo o risco de danificar a peça. Desta maneira, conseguimos, de modo criativo, maximizar o uso das impressoras populares, alcançando resultados incríveis com maior rapidez e menor desperdício, combinando redução de custo com aumento de qualidade e produtividade, e ainda melhorando a experiência do consumidor com as impressoras 3D, incentivando o uso das impressoras e dos filamentos 3D. A impressão 3D está aí, já chegou. Empresas estão descobrindo essa ferramenta e muitos negócios estão sendo criados a partir dela. Os modeladores têm a faca e o queijo na mão. São os artistas e têm papel de protagonistas neste cenário. Eles precisam conhecer essa tecnologia. O futuro deste mercado promete ser gigantesco. Vejam essas notícias. O governo inglês investe mais de 4 milhões de libras em projetos de inovação em impressão 3D. Computer World, mercado de impressão 3D, movimentará 21 bilhões de dólares em 2020. A indústria se rende à impressão 3D, segundo o Le Monde. A impressão 3D tem o potencial de revolucionar a forma de fazer quase tudo. Barack Obama, grande entusiasta do movimento maker.